Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui para mais um. Ai, como é bom dar risada! Gente, tem que rir para não chorar, né? Eu acho que o que a gente mais tem feito essa semana é rir assim, sabia? Pessoal, bem-vindos aqui ao nosso podcast. Esse podcast, ele foi muito difícil de sair, assim, porque a gente pensou em 1000 assuntos que estão pulsantes, que estão dentro da gente, que a gente queria falar, mas ao mesmo tempo a gente sentiu que tinha muita coisa que talvez não seja nem o momento de falar, ou a gente também acha que tem tanta avalanche de coisa acontecendo que a gente não sabe nem por onde começar, e a gente resolveu trazer um pouco de respiro aqui, né? A gente trouxe um pouco das nossas, das coisas que nos abastecem, dessa necessidade de sair um pouco desse universo tão doido, tão que a gente está assistindo, e trazer um pouco daquilo que nos alimenta, que alimenta a nossa alma. Então, queria cumprimentar aqui a Dedé, a Paty. Oi, meninas! Oi, a gente Rita. riu e chorou juntas essa semana, né? Muito, muito. Nossa! Ai, mas é tão bom rir, é bom chorar também, né? Quando a gente precisa, tem que deixar o choro vir, né? E a gente sempre fala, né, pessoal, vem voar com a gente. Hoje eu falo, vem respirar com a gente. Oi, gente. Que semaninha, hein? Que semana dura. Pois é, muito angustiante. E como a Rita disse, o respiro de hoje talvez seja essa necessidade da gente trazer um pouquinho esse individual, saindo desse caos coletivo. Acho que é importante a gente se abastecer, vir para dentro, respirar, fazer esse momento de contração e retração para ganhar fôlego, força e ir para fora de novo, né? Vamos lá, então. Vamos. Criar com amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar com asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Filha, quando você sente necessidade de se acalmar, o que é que você gosta de fazer? Bem, às vezes eu gosto de ir no quarto e abraçar o Fafinho e a Rele e a Lolila, meus 3 bichinhos de pelúcia que sempre me fazem se sentir melhor. Ou às vezes eu só pego o Leonardo também. Que é outro bichinho? Sim. E aí eu só abraço, ou eu só fico dando carinho no Bosley ou eu canto. Você gosta de cantar também? Sim. Uma coisa que eu gosto de fazer, que me deixa tranquila, é ouvir música. Quando eu tô triste, confusa e com raiva, eu bebo água. Pra eu ficar tranquila, eu gosto de ouvir música e eu gosto de desenhar também, porque eu relaxo. Quando eu tô com raiva ou triste, eu entro no meu quarto, fecho a porta e fico na minha cama me acalmando. Quando eu fico triste, eu vou lá na minha cachorrinha, a Pop, e vou lá, abraço ela. Fico um pouco abraçada, brinco um pouco com ela e daí já melhoro. Quando eu tô confuso ou triste, eu paro, penso, vejo o que aconteceu, tipo, tento entender. E quando eu me acalmo, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Então, tipo, quando eu tô vendo uma série, eu vejo lá, continuo minha série. Ou eu como minha comida preferida, um doce preferido. Ou eu vou lá ficar com a Con. Quando eu fico triste, eu faço isso.
Episódio 11. Em meio a turbulências, buscamos respiros. Bloco 1. Leituras que nos atravessam. E pensando um pouquinho em trazer nosso pequeno universo, né? Convidando vocês para respirar com a gente. Eu queria perguntar aqui agora. Dedé, o que você está lendo? Então, o que eu estou lendo? Eu estou lendo Pedagogia da Encruzilhada. E já que é para desconstruir, né? A gente vai com o pé no peito, né? Então, na Pedagogia da Encruzilhada, eu comecei, né? Eu estou ainda nas 30 primeiras páginas. E essa introdução já traz, assim, para a gente, nossa, um pensamento completamente diferente, né, do que a gente pensa em pedagogia, porque quando a gente vê o bem viver, né, que é a pedagogia do bem viver, e vê essa pedagogia da encruzilhada, o bem viver aqui dos povos da América Latina, da encruzilhada dos povos da África, então a gente fala, poxa, da África como continente mesmo, né? Então a gente fala, gente, a pedagogia é um modo de vida, e a gente não entende assim, né? A gente entende de uma maneira tão sistemática, de uma maneira tão restrita, e a gente fala, a pedagogia segundo não sei o quê, a abordagem de não sei o que lá. O que é isso, né, se não for um modo de vida? Então, parece que a pedagogia só está dentro da escola. Como método. Porque a gente entende como método, como fórmula. Quando você fala pedagogia de tal, a pedagogia de tal, você não entende um modo de olhar o mundo, de viver, que nem você está trazendo. A gente enxerga uma metodologia mesmo. Então, um jeito de formar. Porque uma forma, né? É exatamente isso. A gente fala método, e essas pedagogias de vida, eles falam de modo. Olha só a diferença. Então, e o pior, a gente é tão restrito que, assim, por um acaso, quando a gente fala assim, a pedagogia, sei lá, me fala uma aí, Piaget. Você aplica a pedagogia de Piaget na sua casa ou você espera a escola aplicar no seu filho? Quem que sabe? Você quer que aplique na escola. É só lá, porque é só na escola que tem pedagogia. Isso. Então, quando eles trazem isso, do bem viver, eu conheço um pouco, mas muito pouco, e agora, quando ele cita, eu vou colocar aqui depois na descrição, ele cita a pedagogia da encruzilhada, e ele traz toda a história da encruzilhada, e ele trata a encruzilhada como momentos de cruzo, que ele chama de cruzo, onde se cruzam os saberes, onde se cruzam os viveres, onde se cruzam as pessoas. Isso sim, você leva em consideração tudo isso nessa encruzilhada. E aí você fala, pô, como a gente aqui, né, no Ocidente... É a potência do encontro, né, Dé? A potência do encontro, que coisa mais linda, é no cruzo. É exatamente aí que a coisa acontece. E quando eu comecei a ler, eu fui, né, cada vez mais, eu só não consegui ler tudo ainda, porque, né, não preciso nem explicar, né, ser mãe, professora e tudo, mas... Podcaster, blogueira, teatróloga, tô batendo recorde. E aí o que acontece? Você se depara com um outro mundo e você começa a abrir os seus horizontes, né? E você enxerga tudo muito mais amplo, plural, bonito, né? A beleza disso. Mas aí eu pergunto, né, para vocês, como eu tenho me perguntado, como que a gente traz isso para o nosso modo de vida, principalmente hoje em dia?
né? Vou falar aqui que nós três estamos muito, assim, afetadas por tudo que tem acontecido nos últimos dias aqui no nosso país. Mesmo a Rita morando fora, não tem como ela ficar fora disso, né? Faz parte dela, é o país dela. Então, por todas as coisas que têm acontecido, então a gente vai procurando brechas, a gente vai procurando frestas para enxergar tudo de outra maneira, para tentar enxergar um caminho. E como a Rita disse num dos áudios lá do nosso WhatsApp, a Rita disse assim, eu vou mostrar aqui que também tem boas coisas disso tudo. E eu comecei a dar risada, porque eu comecei a rir, mas, na verdade, não é rir, é rir de uma desgraça, não sei explicar. Então... É o ser poliana em meio à tragédia, né? Mas às vezes faz bem, sabia, ser poliana? Às vezes faz bem, porque... Ainda bem que a gente é em 3. Precisa sempre uma poliana puxar a gente, de vez em quando. Para esses respiros mesmo, né? Para essas brechas. Então, a gente até tinha, um tempo atrás, a gente pensou em estudar juntas o bem viver. A gente vai fazer isso ainda, né? Que a gente colocou nosso livro na frente, e ele merece muito estar na frente de qualquer coisa. Falando mais uma vez aqui do nosso livro, gente, está a caminho, né? Estamos aí na luta, na correria, nas dúvidas de como lançar um livro, mas a gente está no caminho. Então, com o nosso livro na frente, a gente deixou esse estudo do bem viver um pouco mais para frente, mas só para pincelar um pouquinho nesse modo de vida do bem viver, ele é pautado e ele tem toda a ideia nas comunidades da América Latina. E esse bem viver é o viver coletivo, é o viver em comunidade, é pensar em todos, é pensar que um não pode estar feliz se os outros não estão. Então, é esse o bem viver. Claro que eu estou sendo bem superficial aqui, ele merece muito mais que isso que eu falei, mas é só para dar uma pincelada mesmo. Mas e vocês, estão lendo o quê? Então, primeiro eu só queria registrar que tem uma leitura que a gente está debruçada já há não sei nem há quantos meses, que é do nosso próprio livro, né? Então eu acho que esse resgate e que a gente foi se dando conta que a gente está há 8 anos trabalhando nisso, né? Nas nossas escritas, no nosso blog, e aí a gente começou um processo de decupação desse material para transformar em livro. Então, assim, os textos são super adaptados, adaptados no sentido sem perder a essência, sem perder, né, a sua espinha dorsal, mas assim, coisas que funcionam na internet não funcionam num livro físico, né, de papel, com cheiro, com toque, a gente tirou e a gente está passando por várias revisões. Então a gente está lendo e relendo juntas esse livro algumas vezes nesses últimos meses, e eu acho que é um exercício que está sendo tão potente para a gente nessa releitura das nossas próprias histórias dentro de contextos. Então a gente relembra situações que a gente viveu, e a gente tem também trazido esse questionamento, né, de ciclos que a gente tem passado no nosso momento sociopolítico e econômico, e ciclos que vão, parece que ganhando a força e a potência de um furacão, né, de um tornado, assim, é um negócio... Mas acho que esse não é o tema para agora. Mas, de alguma maneira, eu acho que isso também está conduzindo as nossas leituras e as nossas buscas pessoais. Engraçado que o livro que eu estou lendo, eu já peguei uma vez para ler trechos dele, enfim, aleatórios, e agora eu peguei ele para ler mesmo. E eu estou num trecho, Dedé, que casa muito com o que você trouxe. Eu vou até ler um trechinho para vocês aqui. Os 5 sentidos do conhecimento. É uma parte que ele está falando muito sobre o trabalho.
O nome do livro é Brincar Faz Bem à Saúde, a importância do tempo livre e do bem-estar na educação do seu filho. E aí ele está falando aqui da importância da música, né, e de como trabalhar com os bebês. E aí ele traz os 5 sentidos do conhecimento. Antes da linguagem abstrata dos números e das letras, que disciplinas devem fazer parte dos currículos dos nossos jovens de fraldas? A educação musical, a educação física e a expressão plástica serão as áreas nucleares no desenvolvimento infantil. Já se perguntaram por que os gagos nunca gaguejam quando falam cantando? Ou por que adolescentes introvertidos parecem um pequeno polegar nos conduzindo até o coração com a sua música? As crianças aprendem a construir formas e a expandir ideias com a música. Com ela, aprendem a pensar antes de precisarem das palavras. Pensam em cumplicidade com o corpo e aprendem enquanto brincam. Porque, por favor, não esqueçam, olha isso, a empatia corresponde a 2 olhares que constroem um horizonte único. E aí ele vai entrar na escola. Em outras palavras, quer dizer que uma escola que reprime o corpo acaba inibindo a imaginação e se divorciando do brincar, punindo o pensamento. Imagine que a música do coração é o pianinho e que o sol que vem de dentro são cantigas. Uma escola assim estraga as crianças. Uma escola que não coloca em equidade a educação musical, a educação visual e a educação física como portas de entrada para o português e para a matemática, esquece esses 3 sentidos do conhecimento e incentiva a estupidez. E aí eu te pergunto, você que está lendo aí sobre pedagogia, como é que você aplica isso no dia a dia? Aqui ele está falando dos filhos. A gente está falando também de escolas. Sim, como é que você traz isso? Eu acho que, mais uma vez, a gente entra no modo. Por isso que, sabe o que me incomoda, assim, na escola? Eu fico muito incomodada, eu faço porque eu tenho que fazer. Mas planejamento é uma coisa muito difícil para mim. Por quê? Porque é importante você saber o que você tem pela frente, o que você tem que dar. Claro que é importante, né? Não é para ser uma doida varrida e dar o que, né, vem na telha. Mas esse planejamento, ele acaba te submetendo. O que a Paty estava falando de submissão. Depois a gente pode entrar. A gente acaba te submetendo àquilo. E aí, se você sai daquilo, depois você é questionada por esse seu desvio. E quando não é questionado, você mesmo fala, ai, saí daqui, né? Eu não podia ter saído. Então, como que eu faço como pessoa, assim, como professora? Só para falar, como professora, mas também como mãe, né, no maternar, no dia a dia, na nossa vida, porque a gente acaba sempre trazendo a escola, mas acho que a gente pode trazer isso, porque a gente tem as nossas pedagogias, as nossas crenças, que a gente usa muito, né, dentro de casa com os nossos filhos. Eu acho que dentro de casa é difícil no sentido da gente cair nas armadilhas que a gente já conhece, e a gente cai facilmente, né, nas armadilhas que nos capturam, como a gente estava comentando também essa semana sobre a raiva, né? Como que a raiva vem, né? E te coloca naquele lugar de agressão, e você acaba agredindo, acaba sendo de uma maneira verbal mesmo, violenta. E como que a gente põe isso, como que a gente canaliza isso de uma maneira diferente? Então, é um exercício diário a gente fazer isso em casa. Por isso que é um modo de vida. Que não adianta eu fazer aqui em casa, se eu não estou fazendo no trânsito, né? Que é a coisa que te traz também, muitas vezes, essa raiva é no trânsito. Não adianta, gente, tem que ser na vida. Então, quando a gente tem um método, esse método, ele te traz alguns encaminhamentos, tudo bem, para talvez você conhecer melhor esse modo, mas o método não pode te determinar dentro dessa pedagogia. Então, quando a gente está em casa e a gente assume certas posturas e a gente decide algumas coisas, a gente tem que pensar nas consequências, e daí entra um pouquinho nesse negócio do planejamento,
Claro que é tudo muito difícil de prever, mas a gente tenta planejar algumas coisas. Então eu vou organizar dessa maneira, vou pedir para os meus filhos me ajudarem dessa forma, vou perguntar o que eles acham, o que eles preferem, e a partir daí a gente vai imaginando algumas possibilidades, né? Mas dessas possibilidades podem surgir outras. E Para ser condutor, né, Dé? E não delimitador, né? Isso. Nesse isso, sentido. Isso. Porque, afinal de contas, se a gente tem alguma coisa a fazer com os nossos filhos, é isso, né? Conduzi-los, ajudá-los no caminho, tratá-los com amor, eles perceberem que o amor é a coisa mais importante, para mim né? Eu tenho isso em casa, assim, o amor é a coisa mais importante. Paty, o que é que você está lendo? Bom, eu estou lendo As Brumas de Avalon. Sabe que é um livro antigo e geralmente todo mundo leu, assim, eu não sei, mas eu cruzo com um monte de mulher que fala, não, eu já li, é muito bom, tal. Mas eu achei tão interessante porque eu tô com os volumes da minha mãe na minha casa. Eles não têm mais nem a capa, assim, eles estão todos com a folha amarelada, tudo manchado. E são livros assim que ela leu há muito, muito tempo e me deu, e vira e mexe, ela me pergunta, você leu? Você leu? Você leu? E eu achei interessante como as coisas acontecem, assim, nos momentos em que a gente está vivenciando, né, os processos. Eu, desde que minhas filhas nasceram, desde que a Júlia nasceu, na verdade, eu entrei num processo de olhar para o meu feminino de uma outra maneira, compreender um pouquinho esse lugar, compreender esse processo de ser mulher, de ser menina, e comecei a vivenciar processos com mulheres mesmo, de círculos de mulheres, fiz um trabalho de círculo de meninas, e eu acho tão necessário a gente olhar para essa força quase que invisível que a gente tem desse lugar das nossas deusas, da deusa mãe terra, desse feminino da intuição, esse lugar que o patriarcado tenta tirar da gente e que hoje a gente voltou a lutar tão ferozmente, porque parece que a gente evoluiu tanto, mas a gente está lutando muito, e eu acho que mais do que nunca. Enfim, eu estou lendo um livro que as mulheres olham para esse Deus, um Deus cruel, um Deus da guerra, um Deus trazido pelos homens, determinado por eles, da culpa, e está sendo importante, de novo e mais uma vez, ouvir a voz das mulheres de alguma maneira, através de uma leitura de um romance, mas que trouxe minha mãe também, que está ali com as minhas filhas, e que tem a ver e reverbera nesse processo meu de tentar fortalecer um lugar que insistem em tirar da gente. Paty, quando você me falou que ia começar a ler, né, e eu li quando, eu não lembro muito bem, mas eu tinha o quê, uns 16 anos, por aí, talvez menos até, e eu lembro que, primeiro que eu fiquei muito orgulhosa de ler, porque era muita coisa para eu ler,
Nossa, nunca tinha lido tanta coisa. Mas foi a leitura, se eu puxar aqui na minha lembrança, eu gostei muito. E às vezes eu não sabia nem por que eu estava gostando. Então, eu tenho essa memória, assim, de que eu gostava, mas não sabia por quê. E daí, quando você começou a trazer todas essas questões, me veio a vontade de ler novamente. Eu li Lua Vermelha, eu li vários livros que falam sobre o feminino, sobre esse lugar dessa irmandade, desse lugar da sororidade e várias coisas assim. Então, talvez essa leitura neste momento seja um pouco diferente. Eu estou grifando, eu estou indo muito devagar e eu estou com esse olhar de que lá atrás, há muitos e muitos anos, a minha mãe trouxe ele para mim. E eu olho para ele pensando muito nisso. Porque eu estou fazendo uma biblioteca de livros assim femininos e feministas e desse lugar para minhas filhas, né, claro. Mas é isso, né? Como tudo está tão lá e como as mulheres tinham que ficar resguardadas e parece que tudo é muito um segredo, porque a gente tem que sempre que proteger e se proteger e enfim, tem uma coisa falando... Sempre nesse lugar de se proteger, né, Paty? Sempre nesse lugar do perigo mesmo, da ameaça, né, de sofrer ameaça. Então, esse lugar, gente, olha, para quem não é mulher, vou falar, é cansativo. Você sabe que uma vez eu fiz uma dinâmica e um processo de ginecologia natural e eu ouvi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi, eu acho, e eu guardo isso comigo, principalmente nesses tempos, assim, acho tão bonito isso. Ela disse que o dia em que todas as mulheres devolverem o seu sangue para a terra, nunca mais vai haver guerra, porque a gente está dando amor, só amor. Voltando no Que amor, lindo, né? Voltando no amor, eu ia falar isso. Vocês devem estar ouvindo um vento muito grande, que eu estou aqui esperando minha filha sair da escola, mas vou tentar falar aqui. Eu ia falar isso, Dedé, volta para o amor e a coisa de dar o sangue com outro sentido, né? A gente usa muito, deu sangue, está dando sangue, e aí vem com outro sentido, né? E o sangue e a guerra também, de uma outra forma, né? Achei muito simbólico isso. Sangue da vida, né? Sangue da vida. É o contrário da guerra. E é algo que é produzido dentro da gente, que tem a potência da vida e que é transformador, né? Quando as meninas entendem o que é esse sangue, né? Por que ele está lá e por que ele vem, ele se forma ali, depois por que ele vai embora. Essa potência de todo esse ciclo, quando as meninas entendem isso, elas entendem onde mora todo esse amor mesmo, né? Que a gente tem, onde mora todo o alimento, onde mora a alma, né? Somos feitos de corpo e alma, pelo menos isso é o que eu acredito. E a alma pode ser várias coisas aí. Então, esse corpo que produz esse alimento para a alma, mas também produz o alimento para a terra, produz alimento para a humanidade, quando a gente entende isso. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Bom, mas na verdade... Não, vai. Fala você. Não, eu ia trazer uma provocação, né? A gente está falando aqui de alimento, a gente trouxe leituras profundas, né? De grande reflexão, mas que tem uma beleza e uma poética envolvida também, uma coisa que traz a gente para esse lugar do amor, da vida, né?
E a gente sabe que a gente está atravessado por muitas questões aí, como sociedade, como nação, como cidadãs, como mulheres preocupadas, né, e voltadas para essa defesa de infância, do feminino. Eu queria saber se para vocês esse tipo de leitura, ele é um alimento em momentos assim, ele é algo que como a Dedé falou, né, um alimento para a alma, assim, sabe, que tira a gente desse abismo que a gente tem se sentido caindo todos os dias, com tantas notícias e com tanta coisa acontecendo, e que ajuda a gente a ganhar força. Para mim tem sido, a minha resposta já é essa, assim. Queria saber de vocês, como é que é esse processo? Hora do jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criarcomasas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Bloco 2. Modos de vida outros. Na verdade, eu achei muito interessante e simbólico que a gente começou perguntando o que a gente está lendo e a gente trouxe modos de vidas plurais, a gente trouxe a infância com a brincadeira e esse lugar da linguagem tão forte, potente de vida, e a gente trouxe esse feminino que veio através da ancestralidade e que leva para esse lugar do amor. Então, de uma certa maneira, está tudo conectado, está tudo relacionado. E quando você pergunta se a gente vê eu não sei qual foi a sua pergunta direito, Rita, mas se é um lugar de respiro, se é um lugar da gente se fortalecer. É isso, entendi. Um alimento para essa alma que está tão Sim, que dolorida, seja isso. né? Tão... Não tem como não ser, né? A gente está muito atravessado por muitas questões. E a gente está vivendo processos muito difíceis, enquanto coletivo mesmo. Nação, a gente está ouvindo muita coisa horrorosa, discursos agressivos e atitudes que têm tudo menos amor, né? Então, a gente ri para não chorar, né? Exatamente. Então, eu tenho certeza que a gente precisa se alimentar de muitas coisas. E a leitura é uma delas, né? Para que a gente possa sobreviver no meio disso. Quando a gente lê alguma coisa assim que é espontâneo, né? Uma leitura onde não é que a gente precise ou que a gente vai estudar, mas é uma leitura que a gente está curioso. Essa leitura, ela traz, igual eu falei lá atrás, ela vem com um conhecimento que te abre caminhos, te abre o horizonte. E quando acontece isso, a gente começa a entender melhor as coisas também, né, Paty? Quando você vem com toda essa nossa desconforto com relação ao momento que estamos passando, quando a gente encontra uma leitura dessa, que nos potencializa, que nos traz novos horizontes, a gente começa a ver tudo muito pequeno, sabe? Não no sentido de desmerecer o pensamento de ninguém, ou a posição de ninguém, mas no sentido de ser pequeno para você. Então, aquilo começa a ficar um pouco longe, e você começa a achar outros caminhos, e aí entram as frestas, os respiros e as brechas, né?
para você ir criando o seu modo de vida. E esse modo de vida, mas é só para você não estava falando de comunidade? Não, esse modo de vida, ele contagia as pessoas que estão ao seu lado. E esse modo de vida que inclui não, onde ele é conduzido pelo amor, esse modo de vida não tem como. As pessoas vão se achegar. É fácil? Não é, né? Mas eu acho que essas leituras, elas são de extrema importância. E mais uma vez, né? Quando a gente falou dos nossos livros e a gente descobre, poxa, peraí, né? Um está interligado ao outro. E eles estão conectados com o momento. Então, é incrível isso. E aí eu vou fazer outra pergunta. Além da leitura, o que mais tem abastecido vocês? Assim, quais são as outras inspirações ou outras fontes dessa energia que a gente, né, muitos dias chega no final do dia ali exausto, cansado, buscando, né? O que mais que alimenta vocês assim? Eu vou falar que isso que eu acabei de ouvir agora, som de criança, brincar com criança, olhar essa energia deles de uma coisa tão simples, né? Parece não, é simples para eles, né? Assim, é claro que a gente, eles de alguma maneira são e tem que ser mesmo, né? E a gente está numa bolha de privilégio, blindados de tudo que está acontecendo. Blindados, assim, não é esconder, mas, assim, eles têm que ter o direito de vivenciar essa infância, esse momento deles, mas essa alegria simples, né? Uma coisa dá errado, a criança chora, acontece, né? E daí 2 minutos você olha e ela está ali brincando com o próprio amiguinho que ela estava brigando, ou o brinquedo que quebrou e ela já arrumou e já deu outra função para aquele brinquedo. Então, assim, eu vejo nessa capacidade de viver o presente das crianças uma grande lição, assim, para isso, sabe? É aquilo, o dia foi difícil, um monte de notícia, então tá, o que eu estou fazendo agora? Eu vou jantar com a minha família, ou eu vou jogar um jogo com a minha filha, eu tenho tentado, e eu que estou trabalhando com criança aqui, eu tenho tentado me abastecer muito dessa naturalidade, dessa simplicidade das crianças, de transformar o momento presente na coisa mais importante que se tem, assim. E eu queria ouvir vocês. Rita, eu tenho uma coisa que eu tenho feito, tem atrasado um monte de coisa minha, mas eu não passei os prazos, assim, mas eu tenho me atrasado, que é o seguinte, eu não estou atendendo tantas demandas da maneira com que me requisitam a atender, né? Ou às vezes a gente entra de novo naquela história, né? Não é que requisitam, é que já está na minha cabeça que aquilo é para aquele dia e que eu tenho que fazer isso hoje. E aí você acaba deixando para trás coisas mais importantes para a sua vida, para o seu modo de vida, né? Eu quero começar a falar assim. Então, quando minha filha me chama, vem ver o macarrão que eu fiz para o Nani, que é o urso dela. Eu falo, daqui a pouco eu vou ver. Não, eu não vou daqui a pouco ver. Eu vou agora ver. Porque para ela, o daqui a pouco já perdeu a graça. Ela já vem com aquela empolgação, né? Vem ver, olha só o que eu fiz, daqui a pouco eu vou. Não, daqui a pouco, então eu não quero mais, sabe? Só falta falar isso. Às vezes eu acho que eles não falam isso para a gente porque eles ficam com pena daí. Olha onde chega o absurdo. Então, não atender demandas, Rita e Paty, todos que estão nos escutando, tem sido um exercício difícil. Sabe, até horários, assim, porque a gente tem que jantar às 6h30, porque senão não vai dar tempo. Não, eu não tenho que jantar às 6h30, eu não estou com fome. Vocês estão com fome? Mais ou menos, acho que dá para esperar. Então tá, então deixa eu fazer isso aqui primeiro, né? Vamos ver aquilo lá que você tinha me pedido e tal.
e vamos jantar às 9. Ah, mas daí faz mal, né? Jantar assim tarde. Ah, sei lá, gente, acho que não faz, porque a gente tem jantado mais tarde e não está fazendo mal. Tem algumas coisas que a gente tem que começar a questionar também, né? No livro lá da Pedagogia da Encruzilhada, eles trazem muito isso, o senso comum. Vamos questionar um pouquinho? Vamos perguntar? Mas quem falou que não pode? Mas quem disse que é para dormir 15 horas, 12 horas? Tá, é por causa disso. Ah, agora entendi. Tá bom, faz sentido. Ou não achei, gente, não achei, é mais uma demanda capitalista. O pior é que a gente entra nisso, né? Entra. Mas é isso, eu tenho tentado não atender as demandas assim tão prontamente. Eu acredito que tenha tudo que vocês falaram aí. Eu estava ouvindo aqui pensando, nossa, o que tem me abastecido? Na verdade, esse ruído e essa confusão externa está sendo tão angustiante que esse pequeno cotidiano está nos abastecendo, que é uma enormidade, né? Esse cotidiano que é uma enormidade, assim. Então, quando a Dé fala atender, não atender tantas demandas, eu fiquei aqui pensando a alegria que me dá quando eu vou fazer um almoço sem estar fazendo correndo, desesperada. A alegria que eu sinto e como meu corpo reverbera nisso. Isso reflete na comida, assim. Ia falar isso, a comida sai mais gostosa. Muito, com certeza. De não ter que correr para alguma coisa, né? Então, essa demanda capitalista que a gente tem que ser uma máquina de superprodução, ela consome a gente e ela consome energia também, né? Muita. E quando a gente começa a tentar se desligar disso e entrar num fluxo outro, né? De tempo mesmo, você consegue respirar, você consegue sentir, você energiza mesmo o seu corpo. Então, eu tenho, durante a semana, alguns dias que eu saio com as meninas, então eu tenho adorado andar de carro com elas conversando, né? Elas me contando coisas do dia a dia delas, das coisinhas da escola, dos amigos e as pequenas grandes conquistas, as dificuldades, os problemas, tudo isso está sendo tão gostoso, gostoso mesmo, assim. Então a gente eu tô indo para um lugar e tô indo com elas ali, mas eu acho que é essa presença que a Andrea disse de não depois, o depois a gente fala sobre isso, depois, né, porque eu tô com a cabeça em outro lugar, não. Eu quero ouvir o que elas têm para me dizer, eu quero estar aqui. O que eu tenho para fazer, depois eu penso nisso, né? Então, dar esse espaço e essa abertura para o momento presente mesmo. Então, a gente vem para o clube porque elas vão se exercitar, fazer exercício, e eu tenho trazido canga. Então, em vez de sentar na mesa, a gente tem estendido a canga na grama e feito piqueniques. Então, a gente faz piquenique, eu pego o livro, deito e leio, e elas começam a ler o livro delas, vão brincar um pouco, aí uma pega o skate, e durante o dia, assim, e 1 milhão de coisas por fazer. Tá bom, mas eu faço, depois eu faço, do jeito que der. Então, assim, é melhor eu fazer essa outra coisa do jeito que der, Sim. e estar com elas, do que estar com elas do jeito que der, entendeu? Sim, sim.
É engraçado como a gente acaba, de certa forma, voltando, né, bastante, eu ia falar um pouco, mas é bastante para essa coisa da ancestralidade, né, porque o que as civilizações antigas faziam muito, né, e as nossas ancestrais faziam muito, era que esses tempos, o tempo do cozinhar, o tempo de, sei lá, pentear um cabelo, eram momentos sagrados. E elas também tinham muitas coisas para fazer, né? Mas eu acho que as mulheres estarem nessas situações, quando... Aí eu estou falando de novo, óbvio, né, de contornos e a gente está extraindo aí, né, situações, mas assim, mesmo se a gente for olhar nessas civilizações ancestrais, em que as mulheres eram colocadas à margem, quando elas se reuniam, elas transformavam esse momento num momento de presença, de escuta, de apoio e de viver esse momento. E a nossa necessidade nesse momento, e depois de 1 ano e meio aí de pandemia, né, onde teoricamente a gente passou a ter mais tempo dentro de casa, foi um processo de aprendizado, né, para a gente fazer isso, assim, para a gente atender a demanda interna e a demanda que realmente importa no dia a dia. E que bom que a gente ouve cada vez mais as pessoas falando e as mulheres falando que estão sentindo essa necessidade, né, de parar um pouco, de dizer, mas não, Dedé, como isso é importante, como a gente tem que respeitar o tempo que a gente tem, o tempo que a gente pode, né? E não tem que estar disponível para tudo. Não, tem inclusive, eu vou me adiantar aqui, eu já vou dar uma dica aqui. Além do livro que eu estou lendo, que é o Pedagogia do Encruzilhado, tem um chamado... olha só porque eu ia falar, esqueci. Eu já lembro, que é Eu Prefiro Não. Então, é um personagem que decide, no momento, ele trabalha num escritório, e ele decide parar de atender as demandas. Então, o chefe dele chega para ele, escuta, você tem que fazer isso, papai. Ele, prefiro não. Ao invés dele falar não, ele fala, prefiro não. E assim ele vai. E é o livro inteiro, Butterfly. Deixa eu pegar aqui, eu já falo para vocês. Mas é esse não, Rita. Eu prefiro não. Eu vou adotar para mim. Escolha, né? Eu prefiro não. Não, que coisa demais, linda isso. E como é necessário, como é difícil falar não. E esse livro é maravilhoso. É maravilhoso. Eu tenho ele aqui. Ele é maravilhoso. A Denise Stocks, ela fez esse livro. Então, não preciso nem falar, né? É outra dica. Leiam Denise Stokros, assistam Denise Stokros, ela está no Instagram, ela está no YouTube. Assistam ela. Mas sabe onde ela mais está? No teatro. E nela mesma. Boa. Mas, meninas, acho que a gente pode ir para as dicas. Se você quiser falar mais alguma coisa, a Paty já vai para as suas dicas. Na verdade, eu ia falar, quando a Rita trouxe do pentear o cabelo, né, de antigamente, e a gente está falando de modos de vida, vamos voltar um pouquinho, que a Andréia trouxe lá no começo modos de vida, e tudo isso é modos de vida, é modos de olhar, né, para as coisas. E a minha pequena tem um cabelo gigante, que ela adora, é super orgulhosa do cabelo, mas odeia pentear o cabelo. Ai, que alívio ouvir isso, você nem sabe. Então, e o cabelo dela fica aquele negócio. E eu decidi que eu ia parar de pedir para ela pentear o cabelo, e sabe o que eu comecei a fazer? Filha, vem aqui, deixa a mamãe pentear seu cabelo. E toma um tempo que antes, ai meu Deus, tem um monte de coisa para fazer, e que delícia que tem sido pentear o cabelo da minha filha. Para mim, e para ela. Significar, né? Para mim e para ela. É um tempo meu, mas é um tempo dela. E um tempo que para ela está sendo muito precioso, assim como está sendo para mim. Uma coisa simples, pentear o cabelo.
mas é na hora que você tem que fazer alguma outra coisa, que você tem que correr, que você tem que pegar, que você tem que... e de repente não, vem aqui, vamos sentar e eu vou pentear o seu cabelo. Estou falando de cabelão, tá, gente? Não é assim, então assim, pentear o cabelo. E mas isso implica em não atender, isso implica em não atender a demanda, né? Porque nem sempre, olha, é engraçado, a gente nunca falou sobre isso, eu estou passando por esse processo idêntico aqui, mas isso implica que muitas vezes vai para qualquer compromisso social, como a escola, sem que isso tenha sido feito. Talvez isso aqui tenha acontecido muito mais à noite, num momento nosso. Então eu tive que abrir mão do que eu achava socialmente aceito, que era estar perfeitinha quando ia se apresentar para a sociedade. Olha, né, a gente faz isso. Para se tornar um momento, é importante que vire um ritual e que essa vontade e esse hábito, ele venha de um momento que ninguém vai ver e que, pelo contrário, vai se desfazer enquanto dorme. Mas é trazer um ritual. Que horror, minha amiga! Convenção social, não! A gente não! É só para não dar nó mesmo! Não é para não dar nó, mas um nó em cima de um nó, em cima de um nó, chega uma hora que você olha e fala, ai, mas eu tô abrindo mão disso para que seja um momento, e é uma desconstrução mais minha do que dela. Eu falei do cabelo, engraçado isso, porque eu não pentei o cabelo, né? Então... Eu também não. Eu não pentei o meu cabelo. Eu não pentei mas agora. É que o dela é grande, né? Então, assim, não existe nada de convenção social nessa minha questão. A minha é realmente os nós mesmo, ficar aquele bando de nó no cabelo. Mas a questão é que poderia ter sido qualquer outra coisa, né? Mas é isso, é esse modo da gente não só atender as demandas, e nem digo aqui social, mas as nossas demandas outras, que não sejam as demandas mais importantes, Sim. Que são elas, Sim. Que é esse momento de presença efetiva, né? Então, deixar um pouco para lá outras coisas que parece que são urgentes, mas não são. Sim. O pentear o cabelo é muito mais nesse momento, que poderia ser qualquer outro tipo de coisa, né? Mas, enfim, eu não pensei em dicas. A gente já falou de livro e eu fiquei aqui agora, você me chamou para falar de dicas e a gente chegou nas dicas, então eu vou falar outra coisa que eu estou fazendo por mim, super por mim, assim, na calada da noite, a hora que todo mundo dorme, a hora que vem o silêncio, que eu adoro. Eu sou da noite, assim, e eu gosto da casa no silêncio. E estou fazendo uma coisa que eu devia ter feito antes. Eu estou assistindo This Is Us. Maravilhoso! This Is Us. Amo! Eu assisto um episódio por dia, porque já é tarde, porque é à noite, porque todo mundo foi dormir. Né? E é comprido e é um momento meu. E eu tô tirando para mim. Desliguei de tudo, já fiz tudo que eu tinha para fazer, o dia acabou, a pendência que ficou, vai para o dia seguinte e eu simplesmente vou assistir um capítulo do This Is Us. É simplesmente maravilhoso, não sei por que eu não assisti antes. Também não sei. Fala de vida, fala de amor, absolutamente de amor. É muito lindo e eu acho que todo mundo devia assistir. Então eu vou trazer This Is Us hoje aqui. A melhor dica, a melhor. Rita? Bom, como a gente já começou com o livro, a minha dica vai ser que a gente pare para se ouvir, e se ouvir em todos os sentidos, assim. Bom, minha dica hoje, a gente começou aí com o livro, né, que eu não terminei de ler ainda, mas eu estou gostando bastante, mas ele é até um livro que ele também tem a ver um pouco com o meu trabalho, que é o Ministério das Crianças Adverte, Brincar Faz Bem à Saúde, do Eduardo Sá. Eu estou gostando bastante, eu já li alguns capítulos dele. Eu acho que a gente até já indicou isso aqui, se não o Mulheres que Correm com Lobos, que esse livro é um livro que eu tenho uma história com ele muito, a Dedé que me deu, e é um livro que eu pego, leio uns trechos, paro, pego de novo,
Esse acho que vem nessa coisa, né, da ancestralidade, da gente se enxergar e voltar para dentro da gente. Mas a minha principal dica hoje é justamente da gente se escutar mais, sabe? Da gente se ouvir, da gente sentir as nossas necessidades. Quando eu preciso dizer não, dizer sim, que às vezes a gente também tem medo de dizer sim, né? E ouvir aquilo que a gente precisa fazer pela gente mesmo, para que a gente possa, a partir daí, ir para o coletivo também, porque eu acho que a gente consegue dar aquilo que a gente tem, né? E aí não é sobre o quanto eu tenho na minha carteira, é sobre tudo que eu tenho dentro de mim, é sobre o sangue que eu vou devolver para a terra. Eu acho que passa por aí. Então, acho que a minha principal dica hoje, depois dessa conversa tão gostosa com vocês, é sobre a gente se escutar mais. E a gente continuar descabelada de vez em quando, que faz bem. Olha isso aqui. O meu parece que eu penteei, né? Mas eu não penteei. O meu é assim, ajeitado mesmo. Ai, olha isso. Que poder. Ele já vem penteado, nossa. O nome do livro é Bartleby. Pronto, só para esclarecer aqui, Bartleby. Gente, Tá bom. então vamos nos despedir, né? É isso aí. E até a próxima. Que bom. Que delícia de conversa. Obrigada. Beijo, Tchau, gente. Obrigada, meninas. Beijos. Tchauzinho. Até. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola, Valentina. Mandalas e avatares, Constance. Edição, Dedé Lovitch.